Bem-vindos à primeira aula sobre as equações de Maxwell e o magnetismo da matéria. Essas aulas elas correspondem ao penúltimo capítulo previsto no curso de eletromagnetismo das turmas de engenharia da Universidade Federal do Ceará, pela qual eu faço o estágio da docência como pré-requisito no mestrado em física. Como foi solicitado pelo professor, essas aulas elas se baseiam no capítulo 32 do Halliday, mas foi utilizado outros livros que eu vou deixar para vocês aqui a bibliografia deles na legenda do vídeo. Além disso, todas essas aulas, assim como as posteriores, elas foram transcritas para as notas de aulas, que eu também vou deixar um link para vocês acessarem aqui embaixo. Bom, nesse capítulo, a gente vai ver os seguintes temas. A gente vai ver a lei de Gauss para os campos elétricos e campos magnéticos, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell, o magnetismo e os elétrons, diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. Vejo que alguns nomes aqui já são bem conhecidos, como, por exemplo, a lei de Gauss, que vocês viram lá no início do curso, a lei de Faraday, a lei de Ampère, e, de fato, tudo isso que vocês viram ao longo do curso envolveu o estudo das equações de Maxwell, só que por partes. Então, chegou no momento da gente juntar todas essas informações que a gente obteve e adicionar mais uma, para a gente entender e completar assim a história dos campos elétricos e campos magnéticos. Então, a gente vai começar relembrando a lei de Gauss para campos elétricos e campos magnéticos. Existem dois tipos de campos elétricos: aqueles que são produzidos por cargas elétricas e aqueles que são induzidos por um campo magnético variável. Então, vamos primeiro lidar com campos elétricos criados por cargas elétricas. Como vocês devem lembrar, a lei de Gauss para campos elétricos, ela lida com campos eletrostáticos. Isso quer dizer que, por exemplo, ela relaciona o comportamento do campo eletrostático com a distribuição de carga que o produz. No entanto, a lei de Gauss para campos magnéticos, ela é semelhante na forma do campo elétrico, mas completamente diferente no seu conteúdo. A principal diferença entre a lei de Gauss para campos elétricos para a lei de Gauss dos campos magnéticos é que quando a gente lida com problemas de eletrostático, por exemplo, quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, ou seja, são sinais opostos, eu consigo isolar essas duas cargas tranquilamente. Eu consigo isolar uma carga positiva da carga negativa, mesmo que nesse caso aqui existe uma força atrativa, mas eu consigo separar essas duas forças. Elas não necessariamente têm que estar juntas ao tempo todo. Isso não acontece quando a gente lida com problemas magnéticos, porque quando eu tenho, por exemplo, um ímã, eu não consigo separar o polo norte do polo sul, porque eles sempre vão estar em pares. E essa falta de polos magnéticos isolados na natureza, por exemplo, isolar completamente o polo norte do polo sul, certo? Eu não consigo separar eles de jeito nenhum, então eu tenho um impacto gigantesco sobre os fluxos magnéticos, que vocês se devem se lembrar que a lei de Gauss ela lida com fluxos. Então, como eu não consigo fazer essa separação, ela influencia diretamente na ideia de fluxos. Então, vamos relembrar a forma matemática da lei de Gauss para os campos elétricos. Se vocês se lembram, a forma integral ela é dada pela seguinte expressão, onde esse lado esquerdo aqui ela corresponde ao fluxo elétrico, certo? Onde nada mais é do que o número de linhas de campo elétrico que atravessa uma determinada superfície fechada S, então ela corresponde ao fluxo elétrico. E o lado direito, ela é a quantidade total de carga envolvida naquela superfície dividido pela constante de permissividade do vácuo. Então, antes da gente continuar nosso curso com tranquilidade, vamos analisar termo a termo dessa equação, certo? Primeiro, observe que essa integral aqui é uma integral de uma superfície fechada. Se a gente está falando de uma integral, então ela corresponde à soma de todas as contribuições possíveis de cada porçãozinha na superfície em consideração. Veja que a gente está lidando com uma integral de superfície, ou seja, a gente não está lidando com um problema volumétrico nem de linha. Então, veja que esse fluxo aqui, certo? Ele é calculado pelo vetor do campo elétrico e esse ponto aqui ele corresponde ao produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor unitário normal à superfície, onde só importa para a gente os campos que são paralelos, os campos elétricos que são paralelos ou antiparalelos ao vetor unitário normal à superfície. Por quê? Se vocês se lembrem da definição de um produto escalar, eu tenho que a magnitude do primeiro vetor
vezes a magnitude do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles, vai ser a minha definição de produto escalar. Se, por exemplo, o campo elétrico ele for perpendicular a esse dA, que esse dA é o meu incremento da área da superfície, onde eu tomo uma pequena área da superfície e estudo a atuação do campo elétrico sobre ela. Então, por exemplo, se ele for perpendicular, o cosseno de 90 é quanto? 0. Então, eu não vou ter nenhum fluxo elétrico se o campo elétrico ele for perpendicular à minha área. Então, só vai importar para a gente aqueles em que o campo elétrico ele vai ser paralelo ou antiparalelo ao vetor unitário normal, certo? Então, o fluxo elétrico ele vai ser igual à quantidade de carga envolvida, por isso que tem um subscrito aqui, F de carga envolvida, dividido pela constante da permissividade elétrica do vácuo. Então, toda essa recapitulação dos termos matemáticos aqui, a gente pode ter uma ideia central da lei de Gauss. E qual é? Então, como uma carga elétrica ela produz um campo elétrico, eu consigo tomar uma superfície gaussiana, seja ela real ou imaginária, fechada sobre essa carga, para a gente entender o comportamento espacial do campo elétrico, sabendo que o fluxo, certo, desse campo passando por essa superfície vai ser proporcional à carga total envolvida pela superfície, certo? Então, análogo à lei de Gauss para o campo elétrico, a gente tem a forma integral da lei de Gauss para o campo magnético dada pela seguinte expressão, onde, novamente, esse lado esquerdo aqui, ela representa o fluxo magnético, isto é, o número de linhas de campo magnético passando por uma superfície fechada S. Mas, diferente da lei de Gauss para o campo elétrico, o lado direito aqui é igual a 0. Isso significa dizer que se eu criar, por exemplo, uma superfície fechada, real ou imaginária, de qualquer forma que seja, sobre, por exemplo, um ímã, o fluxo magnético vai ser igual a 0. Mas isso não quer dizer que não tenha linha. E tem sim. O que acontece, na verdade, é que, por exemplo, se eu colocar ao redor desse ímã aqui uma superfície, eu vou ter que as linhas aqui de campo do magnético, as linhas que entram, certo? Vão ser exatamente a mesma linha que sai. Isso quer dizer que existe um equilíbrio entre as linhas que entram e as linhas que saem. Veja que essa lei nos diz o seguinte, ora, se não existe polos magnéticos isolados, ou seja, um polo somente sul ou somente norte, isto é, não existe monopólios magnéticos na natureza, eu não consigo separar o polo norte do polo sul, e isso, mesmo se fosse possível, por exemplo, se fosse possível, eu teria que o polo norte, ele produziria individualmente suas próprias linhas de campo, certo? De campo magnético, assim como a carga elétrica. Então, dessa forma, a lei de Gauss ela seria diferente de 0. Mas, até o momento, a gente não conseguiu detectar nenhum monopólio magnético na natureza. Eles sempre ocorrem em pares.